Bem-vindos, alunos e alunas do sexto ano. Bem-vindos a mais uma aula de tecnologia. Eu sou a professora Fabiana e é sempre uma honra estar aqui com vocês, tanto alunos quanto professores, gestores e quem mais estiver assistindo a nossa aula. E ao meu lado tem a maravilhosa da Juliana. Sempre, né? Isso aí, chegando, sextou. Sextou. E hoje a gente vai aí trazer para vocês uma continuação, né, do Caderno do Aluno, uma continuação do que a gente estava fazendo, justamente trazendo aí o que é o pixel, como ele funciona, como a gente pode trabalhar com esse elemento, que olha, vou ser bem sincera, na montagem da aula foi bem divertido, né, Ju, as brincadeiras que a gente teve com os pixels. Muito legal, vocês vão gostar e vão se divertir também. Então, bora lá. A nossa habilidade da aula de hoje vai aparecer aí na tela para vocês e ela é de identificar e explorar as TDICs, que é... Como era mesmo, Juliana? Era tecnologia... Desenvolvimento. Lembra que a gente... O C é comunicação. Conhecendo as suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos de uso, tá? Então, justamente, é a gente mostrar para vocês que certas coisas que a gente tem aí, que a gente usa, né, no ambiente digital, no ambiente eletrônico, a gente também pode trazer aí para o nosso dia a dia, né? Fazer aí vamos dizer assim, um meio de campo, justamente porque tem muitos elementos que são até bem divertidos quando a gente traz. Como eu sou muito inteligente, eu lembrei. Ah, desculpa, aqui, ó. Eu lembrei, tá? É que a gente fica tão bitolado em organizar e nas coisas simples a gente esquece na hora H. Tecnologias digitais da informação e comunicação. Eu falei que o C era comunicação, eu lembrava do C. Eu lembrava do T, tecnologia. A gente lembrando, cada um lembra uma parte e a gente chega no final. Então, bora lá. Quando a gente fala sobre pixel, né? O pixel, ele é algo que talvez não esteja tão presente visualmente na vida de vocês, como foi muito presente visualmente na nossa vida, né? Se a gente for pensar, né, todos os jogos de videogames antigos, quando a gente pega computadores antigos, na verdade, a gente via, né, as coisas ali justamente em pixels, vamos dizer, um pouco maiores, né? Então era muito mais visual pra gente, né, ter ali uma relação direta com o pixel, por mais que hoje esse pixel maior, vamos dizer assim, né, essa resolução de pixel, que é uma resolução menor com pixel maior, tem voltado à moda, né? Tem voltado à ideia de ser algo mais bonitinho, mais visual. Então, para a gente entender como é essa imagem, né, do que a gente está querendo dizer, a gente trouxe aí umas figuras para vocês mostrando ali o pixel. Lembrando, né, a gente ainda utiliza o pixel, mas a gente está justamente falando, né, do que ele é a grosso modo, quando a gente pega ele assim, da maneira mais simples, com uma resolução mais baixa possível. Tá? Então, a gente tem aí os pixels, a gente hoje tem jogos que vocês conhecem que usam muito esse sistema, que é, por exemplo, o Minecraft, né? Que justamente ele trabalha bem essa questão do pixel mais simples, né? A gente tem aí os primeiros jogos, como o Mario Bros, que era dessa maneira, né? Aquele antigão, que era todo quadradão, Donkey Kong, enfim. Esses primeiros jogos, né? Já tinham ali começando a desenvolver uma melhora, né, na imagem, mas a gente pode voltar até muito atrás, quando no computador ali, quando era o MS-DOS, a gente tinha ali o Pong, que era simplesmente duas barrinhas e um quadradinho, e a gente jogava ping-pong com aquilo, né? O Tetris também, né? O Tetris, né? E justamente o que acontece? A gente ainda utiliza o pixel, mas justamente houve uma evolução, né? Dessa resolução, da quantidade de pixels dentro de um quadro e tudo mais. E isso é o que a gente vai entender melhor aí, né? Ao longo da nossa aula. Até quando você compra TV, eles falam isso, né? É importante. Quantos pixels? Daí a TV fica até mais cara. Dependendo de quantos... E ainda, pixel, imagina, mais chique, é megapixels. É, tipo, mega importante. É megapixels, mega importante. Então, como a gente vai aí tentar resumir o que é um pixel? Ó, vai aparecer aí na tela. Então, o pixel, vem do inglês ali, ele é um diminutivo de picture elements, que significa justamente elementos de imagem, tá? Ele é o menor componente de uma imagem. Então, quando a gente está falando de uma foto, por exemplo, ela é formada por
milhares de pixels ali pequenininhos, né, que vão compor essa imagem digital. Tá? E esses pixels, eles são atribuídos às cores, né? Justamente esses pixels também dão ali a noção de cor. E a quantidade de pixels de uma imagem, ela é sempre proporcional à sua qualidade. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais pixels você tem numa imagem, como a gente mesmo falou, né? A gente tem os megapixels. Hoje, quando a gente compra uma TV, quantos megapixels tem na TV? Porque justamente a quantidade de pixels é muito grande. Então, olhando aí, né, volta aí rapidinho, por favor, valeu. A gente tem aí 20 por 20 pixels, o que que significa? Tem 20 pixels na vertical, 20 na horizontal. E a gente tem 20 por 20. 40 pixels. Então, vocês estão vendo que a quantidade de pixels, ela influencia diretamente na qualidade da imagem. Vamos dizer assim, no refinamento da imagem, né? O quanto nítida ela está sendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, no YouTube, eu estou assistindo um vídeo em 720p, estou assistindo um vídeo em 1080p. Esses 420p e esses 1080, eles absolutamente significam que são 1080 pixels ou 720 pixels. E é por isso que a gente vê alguns vídeos mais quadriculados e outros menos. Como tá aí, Ju? Bom dia. Bom dia. Mas o pessoal tá gostando e tô falando que esse tema é maravilhoso. E falaram, a professora Lucineide, gente, quando junta assim os nomes, dá um desespero. Chamou a gente de linda. Falou, bom dia, lindas, vocês são demais. Obrigada, meu amor. Fala obrigada aí. Muito obrigada, tá? Eu acho que, e esse negócio de lindos, eu vou até pegar isso como exemplo, porque, por exemplo, sabe quando hoje a gente fala que a foto tá aparecendo até seus poros? Que aquela ruga que não deveria estar aparecendo, tá aparecendo? Isso tem muito a ver com os pixels, porque a quantidade de pixels, ela vai dar ali, né, a definição da imagem, quão refinada ela é. Então, quanto menor a qualidade, menor a quantidade de pixels, né? Lembrando, esse menor é bem relativo. Mas essa menor quantidade, menos coisas vão aparecer de uma maneira mais definida na imagem. Então, por exemplo, quando você usa aquele blur do celular, sabe? Justamente para disfarçar as imperfeições da pele. Esse blur, justamente, ele vai diminuir ali a qualidade da imagem, muitas vezes, para deixar ela ali menos... Esqueci o nome agora. Menos real, pode falar assim? Porque daí fica um filtro bem bonito, né? A gente esconde aquela espinha, aquela mancha, fica tudo perfeito. Você não vai dar uma de Juliana, não, né? Menina, eu tô engasgando com a minha própria saliva. Mas então, eu acho que quase toda aula tá acontecendo isso comigo. Você passou pra mim, Juliana, eu vou parar de andar com você. Então respira, solta. Enquanto você vai falando aí, ó, o professor Gabriel falou, bom dia, professoras. Exemplo, a imagem do aplicativo do CMSP fica pixelada. Qualidade da internet está baixa. Então, isso também, a qualidade da internet faz com que diminua. Obrigada pela sua contribuição, professor Gabriel. E a professora Eliana estava curiosa sobre o assunto e amou que a gente está trabalhando ele aqui, ó. Então, e a pixel art, né? Porque assim, a gente tem que pensar que o pixel, ele faz parte ali, né, do... vamos dizer assim, do processo que a gente vive até hoje de imagens, né, eletrônicas, mas o pixel, ele também se tornou algo artístico, né? Então, a gente vê muitas vezes a gente fazendo desenhos, jogos que estão ali com uma pegada de pixel art justamente para dar aquele ar de vintage, aquele ar ali um pouco diferenciado. Ô, Fabi, então, oi. Tem uma professora aqui contando um relato de uma aluna. Olha que legal. A professora Débora disse que a aluna dela, a Beatriz, da escola Joaquim de Moura Candelária, de São José dos Campos, diz que a TV dela é de 4K. E aparece até as rugas dos atores. E aí? Acho que isso é complicado. Eu espero que aqui não seja. Espero que ela não esteja assistindo a gente pela TV. Pelo amor de Deus, abaixa a resolução aí, entendeu? Porque rugas nunca tive, pelo amor de Deus, aqui, ó. Nos meus 15 anos de idade... Exato, eu com meus 15 aqui no máximo.
Então, o que acontece? É justamente isso. A gente vai ver que antes, né? Se você pega uma TV hoje, né? Você tem uma TV 4K. Se você vê uma TV que não é 4K, você vai ver justamente essa diferença nesse refinamento da imagem. E esse 4K justamente quer dizer a quantidade de pixels que tem para gerar essa definição que você vê nessa imagem. Então, né, o que vai ser essa pixel art? Vai aparecer aí na tela. Ela vai surgir ali nos anos 80, 90, tá? A gente vai falar ali que é mais ou menos o início dessa era tecnológica, onde vão aparecer ali os primeiros computadores, os primeiros dispositivos, né, que vão vir com essa pegada digital e que os monitores, eles não tinham, né, uma boa resolução. A gente pode falar que eles não tinham quase nenhuma. Então, por isso, né, o número de pixels era muito reduzido, porque não existia essa resolução muito boa, essa tecnologia. Então, quando esse efeito, né, a gente chama de uma imagem pixelada, que foi justamente o que o professor falou. Essa imagem quadriculada, a gente chama de imagem pixelada. Fabi, a professora Samara diz que ela deu essa aula para os alunos contando a evolução do cinema. É um bom exemplo. E é legal a gente colocar aqui para todo mundo, para que outros também tenham essa ideia, desenvolvam a partir dessa ideia, né? Uma dica, tá? Para quem vai pensar nessa aula, eu daria uma dica de vocês talvez traçarem uma linha histórica do videogame. Porque no videogame isso fica muito mais claro quando você pega, por exemplo, o exemplo do Pong, você vai para o Mario, né, o primeiro ali, você vai indo para jogos que eram absolutamente pixelados em 8 bits, 16 bits, até você chegar hoje em jogos que são em 4K e jogos que praticamente parecem reais. Né? A gente, dando um exemplo de um jogo, tem o Death Stranding, né, que é um jogo do Hideo Kojima, que se você for ver, ele usou atores reais para poder gerar toda a movimentação do jogo e praticamente parece que são atores, né, ao invés de personagens de jogos, tá? Mas voltando ali às imagens, a pixel art, por ela ser formada de quadradinhos, ela é composta, assim, por figuras geométricas, tá? Quanto mais simples ela for, ela não vai ter essa noção de arredondado, ela vai sempre ser reta, tá? E a gente vai ter aí uma definição como quadradinhos. Então, aí embaixo, vocês estão vendo duas imagens, tá? Só tá invertido ali vamos dizer, a fonte delas, mas aqui vocês vão ver um prompt de comando. O que é um prompt de comando? Ele ainda existe, tá? Você consegue ainda acessar o prompt de comando de um computador do Mac, eu não sei, mas do Windows é só você colocar lá, apertar o botão do Windows, R, e ele normalmente já vem escrito, acho que é CMV, e ele vai abrir o prompt de comando. Não mexa muito no prompt de comando, porque ele realmente mexe com coisas muito específicas do computador, mas pelo menos para você ter essa visualização de como eram os computadores daquela época, né? Isso a gente chama do sistema do MS-DOS, que justamente os computadores só funcionavam com essa tela. Não existia nenhuma diferenciação, era tudo que você fosse fazer no computador era nessa tela. E até hoje, algumas empresas ainda não usam isso. Então, se você for, por exemplo, em algumas empresas de varejo, né? Se você entrar lá nas telas, você vai ver que os funcionários usam imagens muito parecidas com essa, porque justamente é um sistema mais simples, né? Mais básico de resposta, sim, não sei o quê. E é um sistema mais leve, tá? Da mesma maneira que em bancos eles ainda utilizam isso. Olha, a professora Eliane falou que nos games de futebol parece até real, de tão detalhado, de tantos pixels que tem. Muito bom, realmente, cada ano que solta a gente não pode falar muitos nomes aqui, né? Cada ano que eles estão melhores, estão mais reais, né? Eles conseguem essa questão. E a professora Idevair, isso aí. Já abordou esse tema também em matemática no ensino de matrizes. Isso é muito legal, gente, porque a gente consegue se aproximar dos alunos, né? Os alunos estão aqui, junto com a gente e eles precisam de exemplos reais, né? Visuais, né? Visuais e reais. A gente é uma dupla perfeita. Então, e aí, do lado desse prompt de comando, né, que era o MS-DOS, a gente tem o Pong, que era um jogo, né, de computador, e vocês estão vendo que a definição do Pong era realmente quadradinhos, né, a raquete era
essas barrinhas aí no canto. Então a gente vê o como era simples. A gente pode lembrar até de um jogo mais moderno, que também tinha esse formato, que é o jogo da cobrinha, né? Quem nunca na vida jogou o jogo da cobrinha? Aquilo é memorável. Jamais O me esquecerei. MS-DOS não é da minha época, não, mas o da cobrinha é. Não, do jogo da cobrinha era maravilhoso. E o jogo da cobrinha justamente era, né, completamente pixelado, porque a gente tinha celulares ali com uma resolução muito baixa, né? A gente pode lembrar até do Bip, que também tinha uma resolução muito baixa. Nossa, Bip. A gente é moderna. Bip. Eu tive um Bip. Eu tenho que contar que eu tive um Bip. Tem gente aqui dando risada que eu acho que também teve Bip aqui. O câmera tá dando risada, Fabiana. Acho que ele lembrou altas histórias agora ali na mente dele. Nossa, eu lembro do barulhinho do Bip. Nossa, que a gente colocava aqui assim na cintura e achava o máximo ficar andando com aquilo na cintura. Ave Maria, vai, volta pra aula. E era tipo, não, só pra dar um adendo pros alunos, era tipo uma mensagem, só que igual o Twitter, porque você tinha limitação de caracteres, entendeu? Você podia mandar uma mensagem com limite de caracteres que você não podia mandar mais. Daí entendeu? eu desenvolvi o te amo, só o T, amo. Porque o E já comia um espaço, né? E aí você já não mandava mensagem. Então, ó, para vocês verem um pouco melhor nessa imagem que vai aparecer para vocês, basicamente, as imagens de computador eram essas. Tinha variação de cor, né, de você ter ali um fundo verde e tudo mais, mas vocês estão vendo que todas as letras, os números são bem quadradinhos, né? São realmente, você consegue olhar que eles são formados por pequenos quadradinhos, eles não têm, por exemplo, curva, né? Não é algo redondinho. Justamente pontinhos ali juntinhos, tá? Então, o pixel, ele obviamente foi evoluindo e hoje a gente já tem aí imagens, né? Como vocês estão vendo, hoje vocês conseguem ler o que está escrito na minha camiseta, vocês conseguem aí ver que eu estou usando anéis, vocês conseguem ver que eu estou usando brinco ou a cor do batom da Ju, e isso vocês só conseguem ver justamente, né, com uma qualidade melhor de imagem, tanto que o professor falou, né? Às vezes a internet tá ruim, vocês ficam todas quadradas. E isso faz com que muitos detalhes do que a gente apresenta aqui, muitos detalhes nossos não apareçam para vocês, né? Ou até a nossa movimentação não apareça para vocês de uma maneira tão clara, tá? E aí, o que acontece? O pixel, ele também vai funcionar como uma iluminação dessa tela, tá? Então, como ele vai funcionar? A gente pode relacionar o pixel ao sistema binário, que a gente, né, já viu aí, e que justamente a gente tem o 1, que é o pontinho iluminado, que é o ligado, e o 0, que é o desligado. Então, o pixel, ele vai ser formado por 3 cores, né? Eu imagino que vocês lembram aí das aulas de artes, das cores primárias, tá? Então, justamente, ele é formado por 3 cores, que são as cores primárias, e neste caso, são as cores primárias aditivas, tá? Simplificando, é o verde, o vermelho e o azul. E a partir dessa combinação de cores, como a gente sabe, a combinação das cores primárias, elas vão aí, né, gerar as outras cores, né, a mistura delas. E quando a gente fala sobre a definição de uma imagem, a gente tem que sempre lembrar que a qualidade dela é sempre, né, proporcional à quantidade de pixels. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, comentamos no começo da aula, se fala de um vídeo de 1080p, ele é muito mais nítido e detalhado do que um vídeo que está em 720p. E, né, juntando ali os dois, por exemplo, se a gente tem uma resolução de 180 por 720, a gente vai ter uma resolução de 1080 pontos na horizontal e 720 na vertical, o que também vai gerar, assim, se uma imagem é quadrada, se ela é retangular, como isso vai funcionar. Uma das coisas é que a gente está simplificando aqui, né, como verde, vermelho e azul, mas nossos colegas aqui, né, do estúdio, quando a gente estava montando nossa aula, lembraram que, né, as cores primárias, quando a gente fala de audiovisual, o vermelho vamos dizer assim, a gente troca esse vermelho pelo magenta e o azul pelo cian, e eu acho que se vocês jogam Among Us, vocês já devem saber que cor que é o cian, né, que a gente está falando, e o magenta Como a gente explica magenta, Ju? É uma cor que eu acho muito esquisita.
bela definição do que é magenta. Mentira. Um magenta. Mas ela gostou? Ótima definição. Gente, é isso. É uma Gente, cor é que a uma cor Juliana acha esquisita. Tá, tipo, levanta a mão quem não acha cor esquisita. Os alunos também acham. Eu vou procurar. Pantone magenta a gente pode mostrar, né? Hã? O que é magenta? É Pantone. Não, eu tô traduzindo o que a Marília tá fazendo. Se não puder, já foi. Né? Já foi, Então, já tô. daí já foi. E o bom é que quem faz ao vivo, ó, os professores estão falando assim, ó, é uma cor meio pink, a professora Rosângela, a Procélia falou que é uma cor linda, tá bom, desculpa. A professora Ana Priscila, a magenta é um tipo rosa. Olha, eu acho que cor não tem direitos autorais, espero que não, né, que ninguém é dono de cor, até onde eu saiba. Esconde a marca do celular. O magenta é isso aqui, ó. É esse rosa meio vinho, meio roxo, a tela do meu celular tá suja. Então, assim, é esse vinho meio roxo, meio rosa. É a pura verdade que acontece com o seu celular, com o meu celular, com o nosso celular, com o seu celular, né, alunos? A gente faz isso. Ai, gente, a gente compra película que fala que não marca dedo. Tudo mentira. Gostei da professora Fernanda. Vinho meio bordô, meio rosa escuro. Tá ali no meio, entendeu? Ela tá no limbo entre vermelho, rosa e roxo. Né? Ela tá ali no limbo. Então, quando a gente fala já de audiovisual, a gente muda essa ideia das cores primárias de serem essas para substituir o vermelho pelo magenta e o azul pelo cian, tá? E aí, o que acontece? Esse sistema de cores a gente chama de RGB. Você sabe que quando você estava explicando aí, eu fico de olho aqui. Tem alguns professores que eles parecem que já viram a aula, porque eles vão falando, você estava explicando dele, RGB, botou aqui. Aí eu falei, meu Deus, ele tá já lendo o pensamento da Fabiana. Exatamente. Então, a gente chama, né, esse sistema de cores, pelo menos assim, hoje existe, né, o sistema de quádruplo de cor, mas o mais comum é o RGB, que é o que a gente vai mostrar pra vocês. Então, aparece aí na tela, por favor, para os nossos lindos. O RGB, ele é o vermelho, né, R de red, G de green, B, blue, que é vermelho, verde e azul. Só que qual é o ponto? O RGB, ele vai falar sobre cores primárias aditivas. O que significa? São cores que a mistura delas ali, tá vendo que o centrinho da imagem tá branco? Coloca a imagem para eles, por favor, de novo. Tá vendo que o centro da imagem tá branco e que ali a gente vê o magenta, a gente vê o cian, a gente vê o amarelo? É que justamente a combinação dessas cores vão gerar outras e se você juntar todas, ela vai gerar o branco. Mas existem, né, o que eles chamam de cores primárias, que eu esqueci agora, que o centro dessas cores, a combinação gera o preto. Então o RGB é justamente essa adição de cores, onde o meinho ali, ó, tá vendo? A junção dessas cores vai gerar o branco no meio. Fabi, voltando à discussão de uma sala que eu adorei. Quer dizer, do magenta. Você já vai colocar Marsala no meio da conversa. Olha isso! A professora Sônia falou assim, ela me repetiu, professora Sônia, você e eu, estamos ali, ó. Quando a gente começou a entender o magenta, inventaram Marsala. Menina, mas é igual, isso, tipo... Porque ninguém vira e fala assim, se bem que eu fui convidada para um casamento que tinha que usar um vestido Marsala. Eu ficava, pai nossa, o que é esse troço de Marsala? Aí, magenta. Tipo, você vai lá, que cor é essa roupa? Roxa. Ninguém vai virar e falar assim, é magenta. Não. É igual coral, que eu fiquei tipo, não, isso aqui é coral. Não, mas isso é laranja. É laranja. Mas eu gostei. Quando a gente começa a entender uma cor, inventa uma cor nova. E salmão e coral não é a mesma coisa. E nem laranja. E nem laranja. É muita coisa, gente. A gente também não acompanha tão bem, tá? E aí, o que acontece? A gente quer trazer para vocês aqui, por exemplo, como aparece no caderno do aluno para vocês, tá? Tem aí, no 6º ano, volume 3, na página 57, como você pode ali, vamos dizer assim, transcrever, né? E escrever para alguém como transformar, né, um desenho ou esse código em pixel art, tá? Então, vai aparecer para vocês. Para vocês olharem de novo, vocês podem olhar, tá aí, ó, Caderno do Aluno, 6º ano, volume 3, página 57, tá? E aí, do lado, qual é essa explicação? Você vai ter ali, tá vendo que do lado dessa imagem tem ali os números 051, 024, 024, enfim. O que é isso? Isso é uma maneira que você tem de transcrever a pixel art, né? Para justamente a pessoa entender como montar essa pixel art. Então, o primeiro dígito, se ele é pintado, né, se ele vai ter ali uma coloração, um preenchimento, tá?
qualquer outro número é a quantidade de quadradinhos em branco. Então, se ele tiver como 0, significa, né, que ele vai ser pintado ou não. O 2 é a quantidade de quadradinhos que serão pintados após o primeiro dígito. Então, assim, se o primeiro dígito for 0, quer dizer que esse quadradinho é pintado. Se o primeiro dígito for 2, quer dizer que você vai deixar 2 espaços em branco. O segundo dígito vai ser a quantidade de quadradinhos que você vai pintar ali, né, depois do primeiro dígito. E o terceiro dígito, a quantidade de quadradinhos em branco ao final, tá? Então, por exemplo, se ali a gente não tivesse no final nenhum quadradinho em branco, seria 0 no final ali. E essa é uma maneira de transcrever. Esse é um exercício do caderno do aluno, mas, né, eu e a Ju, como o caderno do aluno vocês têm em casa e vocês podem ler e tudo mais, a gente trouxe aqui outros modelos de como vocês podem fazer pixel art, né, na casa de vocês, tanto no computador quanto, né, Ju, em coisas mais práticas. Então, vamos lá. Um primeiro jeito de fazer pixel art é em programas de planilha, né? Então, justamente, você vai ter ali as planilhinhas, você vai ter... As células. As células, né? Como você é chique, Juliana. Entendo tudo desse troço aí. Juliana é chique. Então, assim, você já vai ter as células, você faz a contagem e justamente você consegue criar aí um desenho, né? Tanto mais simples quanto um desenho mais complexo em pixel art. E você também tem como fazer esse pixel art no braço. Vamos mostrar nossas obras de arte, que dá um trabalhinho, mas é muito divertido e a gente quer ver dos alunos, hein? A gente quer ver dos alunos. Aliás, falando em alunos, a professora Joelma falou que a Yasmin, da escola Elker Tavares, está adorando a aula, e a professora Sueli, com a aluna Evelyn, da escola Suzana, falou que a aula está maravilhosa. Então, a gente quer trazer para vocês aqui modelos do que eu e a Ju fizemos de pixel art. Cada uma com a sua habilidade. Porque o que acontece? Quando a gente tá falando de pixel art, a gente às vezes fica falando assim, mas é só computador, eu preciso necessariamente de um computador, de um programa específico para poder fazer uma pixel art. E a gente falou, não, vamos dar um jeito de fazer pixel art, só que sem precisar de um computador? Então, vamos lá. Primeiro, né, vou mostrar o meu, que é um pouco mais simples, né, que da Juliana já é um nível de artesaneira muito upgrades. É que quando a gente não sabe desenhar, a gente inventa outras coisas. Então, tipo, se você não sabe desenhar e cantar, você borda e dança. Mas eu também não sei cantar, não, Juliana. Não essa não. Vai lá, o microfone. Atenção, Fabiana. Fazer o show aqui. Por exemplo, esse daqui, ó, foi um desenho que eu fiz em pixel art. Se vocês verem, eu desenhei vários quadradinhos aqui e justamente fui contando os quadradinhos, fazendo tudo quadriculado para gerar esse sapinho, né? Falando aqui o CMSP com um coração. E como eu fiz isso? Eu precisei obrigatoriamente de um papel quadriculado? Não. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer, eu usei um papel que é pontilhado, tá? Então, é uma folha pontilhada. Normal é que não dá pra ver porque o pontinho é muito pequeno, né? Milagre a gente ainda não tá fazendo, entendeu? Mas são vários pontinhos, mas pode ser uma folha em branco ou algo do tipo. Justamente, né? O ideal é que você faça esse quadriculado. Você pode até fazer a lápis para depois você apagar. Aliás, deixa eu explicar melhor, por exemplo. Aqui, para vocês entenderem melhor e terem uma visualização melhor, eu marquei todos os quadradinhos, tá vendo? Mesmo na parte onde não tem desenho, estão feitos aqui os quadradinhos. Vou dizer, essa é a parte que deu mais trabalho, que foi justamente fazer o quadriculado. Você pode fazer isso numa folha já quadriculada? Claro, né? A gente sempre pode, né, hackear a vida. Mas, e você também pode, ao invés de desenhar, né, fazer esse quadriculado em toda a folha, você pode simplesmente pegar isso aqui, fazer todos esses quadradinhos aqui a lápis, para você ter esse guia, e depois você fizer o desenho, pintar, né, fizer os contornos, você vai lá e apaga, e aí você vai ter só a imagem, sem esses quadradinhos aqui aparecendo. Mas eu achei que os quadradinhos aparecendo deram um charme. Ficou melhor. Porque dá pra entender melhor, né? Deu um charme, tá? Então, essa é uma opção de como você consegue. Nossa, Fabi, mas você tirou isso do além?
né? Mas você sabe que tem gente já sabendo qual é a minha arte aqui, que tá falando que também, ó. A professora, cadê? Ana Priscila, falou que eu faço um artesanato que é muito pixelado. Vamos ver, será que o seu artesanato que você faz é esse aqui? Né? Vamos ver se... Porque, por exemplo, o ponto cruz é uma das técnicas que justamente por usar, né, os quadradinhos, se bem que a Ju tava me falando que tem umas magias aí do meio ponto, né? Tem. Né? Meio ponto. Que aí já é uma tecnologia mais avançada. Mas, por exemplo, se você for usar aqui o próprio ponto cruz, você vai conseguir ver que ele é quadriculadinho, que o desenho fica... Deixa eu até juntar aqui. Ó. A ideia é replicar o desenho da Fabiana. Então, tá vendo que eles ficam muito parecidos? Né? Deixa eu sair um pouco do Libras aqui. Fechou. Então, ó, tá vendo que eles estão muito parecidos? Justamente por causa que o ponto cruz é uma técnica que utiliza também, né, essa ideia dos quadradinhos, né? Normalmente, eu lembro que uma inspetora da minha escola, a Rita, ela fazia muito bordado, fazia toalha, tal, em ponto cruz. E aí, sempre que alguém falava pra ela assim, Rita, faz não sei o que em ponto cruz, ela falava assim, pega pra mim a matriz, eu esqueci o nome do negócio. A gente chama de... Nossa, agora deu... Nem você lembra. Gente, me ajuda, o povo que faz ponto cruz, me ajuda aí a lembrar. O gráfico. Ela falava, gráfico. Pega o gráfico. E ele era justamente uma imagem pixelada para que justamente nesses tecidos, né, que você tem os quadradinhos, né, tem lá as bolinhas para você costurar, fique claro essa visualização. Então, a gente consegue, né, quando a gente fala do pixel, a gente consegue trazer esse pixel também para nossa realidade. É óbvio, né? Quando a gente está falando do pixel com sistema RGB, né, que você tem ali combinação de cores para gerar outra cor, isso a gente só vai ter no ambiente digital, porque a gente consegue comprar a canetinha colorida e não precisar fazer a nossa própria cor, né, Ju? Pois é, ó, a professora Verônica lembrou de uma coisa, assim, na verdade ela fez uma pontuação que eu achei muito legal. Nossos avós estavam na tecnologia e não sabiam. Exatamente. Porque, gente, é incrível. Eu tenho uma amiga que fala assim, Ju, eu não consigo imaginar você sentada, quieta, bordando ponto cruz, mas é a minha válvula de escape. Todos os dias. Todas as lembrancinhas de todo mundo, eu fui madrinha agora, né? Sou madrinha de um bebê. E a lembrancinha do nascimento, não, eu faço. Que eu vou lá e bordo 40 negócios pra dar de presente. Porque é a hora que eu acalmo. A hora que eu fico em paz. E ninguém me vê calma, né? Não, e uma das coisas que quando a gente estava fazendo isso, eu lembrei que quando eu estava na escola, eu lembro que a gente teve uma atividade lá que eles falaram pra gente fazer desenho, né, costurar, vamos dizer assim, talagarça. Que a talagarça, ele é um tecido bem mais grosso, só que os buracos entre as fibras é imenso. É mais fácil de você ver, né? E justamente você usa uma agulha que é desse tamanho, né, e você borda com lã, para vocês terem noção da grossura. Então, quando a gente fazia essas atividades de talagarça, tal, que depois eu fiz minha mãe ficar comprando talagarça por mais sei lá quanto tempo, porque eu me apeguei à talagarça, tanto que eu lembro até hoje o nome do tecido, era justamente porque a gente fazia esses desenhos todos quadradinhos, e a única coisa que a gente precisava fazer é ir preenchendo, né, com a linha e ficar esse desenho aí bem quadriculado, né, Ju? Você tá vendo? Por exemplo, se a gente for pensar, até gráficos, quando a gente está fazendo, são pixelados, né? Quando a gente fala de gráfico de barra, por exemplo. Você pega lá um papel quadriculado, você pinta lá os quadradinhos certinhos, você faz ali o cálculo dos quadradinhos, querendo ou não, você está trazendo aí a ideia do pixel para a sua vida, para a sua realidade, né? Tanto que se você pega uma imagem que a resolução não é tão boa do celular e tudo mais, e você aumenta ela, você vai ver que ela é toda formada por quadradinhos. Ou, né, é que a imagem aqui não deu para ver direito, mas eu estava falando aqui com a Má, dependendo da TV, da tela de computador que você tem, se você chegar perto, não vai ficar assim, né, na tela, pelo amor de Deus, durante 3 horas. Mas se você olhar de lado, assim, você vai ver que tem umas nuances justamente, né, verdes, vermelhas ali, que na verdade é o rosa, e esse azul, né, cian, que ficam ali bem nessa nuance, assim, se você olhar bem de ladinho na tela, porque justamente é este processo.
E a arte pixel, ela não necessariamente por ela ter uma baixa resolução, ela não consegue, né, mostrar ou dar noção, por exemplo, de profundidade, de dar outros tipos de noção de, vamos dizer, de detalhamento. E para isso, a gente sequestrou um puff, né? Fizemos aqui o sequestro do puff, né, Ju? Toma cuidado. Pode deixar, tomarei cuidado com o puff sagrado. Temos aqui esse puff. Vou ter que colocar aqui em cima. Ele é todo quadriculado, né? Eu imagino que vocês já devam ter visto um bloco igualzinho a esse num jogo, né? O próprio Minecraft. Já falaram aqui também, logo no começo da aula, eu só não enfatizei exatamente porque eu sabia que vinha depois. Então, vocês estão vendo que mesmo ele sendo quadriculado, ele tendo cores muito específicas, o fato é que a diferença de uma cor ser justamente mais escura do que a outra, ter essa divisão, ó, aqui você encontra até umas cores mais roxinhas, um marrom bem claro, um marrom mais escuro, a gente consegue perceber que esse quadriculado nesse tipo de... com essa mudança de tonalidade, ele também dá a noção pra gente de profundidade, ele dá a noção de que isso não é um bloco maciço, né? Ele dá a noção de que isso aqui é grama, por exemplo, porque você olha pra esse bloco, eu não preciso dizer pra você que isso aqui é terra e isso aqui é grama. Né? Dá pra ver. A gente já tem essa própria noção. A gente poderia falar, não, isso aqui pode ser uma meleca verde, né? E isso aqui pode ser, sei lá... Barro. Ou até, vamos exagerar, isso aqui pode ser chocolate com meleca verde. Nossa, não combinou essa, não. Não, pode ser aquelas coberturas de glacê verde. Ah, tá bom, entendi. A meleca, entendi. Tá? Eu falo meleca por tá caindo, mas a gente não pensa isso. Essa é a última coisa que a gente vai pensar. Justamente por causa que a construção dessas cores, a maneira com que ele é pensado, a maneira que o pixel é colocado na imagem, a intensidade da cor, ela vai deixar com que mesmo ela tendo uma baixa resolução, né? Tipo, imagina que em alguns momentos as pessoas eram representadas dessa maneira. Exato. Né? A gente consegue perceber aqui que essa nuance, essa diferença também faz com que fique muito claro pra gente, né? Que isso aqui é grama e isso aqui é terra, né? Como tá aí, Ju? Sucesso. Muita gente falando que gostou bastante. Falando do ponto cruz, falando do desenho, ficou maravilhoso. E, ó, pra vocês deixarem desenho, eu vou ser muito sincera, não foi assim, nossa, como a Ju e a Fabiana são artísticas, né? Como elas acordaram de manhã e tiveram essa inspiração. O que acontece? Você pode jogar aí na pesquisa, aí nas interwebs, e se você colocar desenho pixelado e até exatamente qual é o desenho que você quer, você encontra ali desenhos de personagens famosos. Lembrando, a gente aqui no Centro de Mídias, a gente tem certas restrições sobre o que a gente pode usar ou não, tá? Até falar. Então, como a gente tem certas restrições, mas vocês encontram de jogos, né, de personagens antigos, principalmente porque, como a gente falou, citando aqui o Mario, né, a gente não pode usar imagem, mas se a gente pensar no Mario Bros lá, o antigão, tá, gente, tipo, muito antigo mesmo, tipo, Mario Bros de NES, de Super Nintendo, você vai ver que ele é pixelado, né? E justamente ele é quadriculadinho, você tem esse tipo de base de desenho, você tem de dinossauro, tem de sapinho, tem fonte de letras pixeladas. Então, se você falar assim, olha, eu queria desenhar um unicórnio pixelado, porque tinha. Só que eu falei, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui no papel, eu não vou... Vamos mais fácil, né? E além de tudo, você tem que lembrar, você tem que contar os quadradinhos para ver a resolução e o tamanho da folha. Como eu tinha essa folha de papel pontilhada e eu já tinha meio que definido a quantidade de quadradinhos que eu tinha que pegar um desenho que coubesse nesse espaço, né? Então, vocês podem procurar, não precisa tirar da sua cabeça, você pode simplesmente jogar lá o que você precisa. E quem sabe daqui a um tempo você nem precisa mais, né, desse modelo, você já pode criar sua própria pixel art. E o nosso desafio é exatamente esse, os alunos, professores, criarem um desenho similar ao da Fabiana, um ponto cruz similar ao meu
e mandar pra gente aí, ó. Tá aí. Ó, e até na planilha, né, que a gente mostrou aquele desenho que a gente fez na planilha. Exatamente. Vai aparecer também, Fabi, o QR Code. Exatamente, para vocês avaliarem a aula, dar aí dicas pra gente. E é isso, né, Ju? Vamos ficando por aqui e aguardando o desenho material de de vocês. Tá bom? Beijo, tchau. Até a próxima aula!